Quer saber como escolher o lugar mais seguro do avião? Ou até mesmo como ganhar tempo na hora chata do embarque? Hoje você vai descobrir alguns fatos pouco conhecidos e fascinantes que as companhias aéreas não querem que você saiba sobre o mundo da aviação. Mas vamos revelar a verdade por trás da má qualidade da comida servida nos aviões e como escolher o assento mais seguro pode salvar a sua vida. Prepare-se para descobrir alguns dos segredos mais surpreendentes que nunca são revelados aos passageiros. Bem-vindos a mais um vídeo do Mais Curioso. Mas antes, não custa nada você deixar seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal. É bem rapidinho, vamos lá? Ao contrário do que os filmes e programas de TV podem fazer você acreditar, o avião é, na verdade, um dos meios de transportes mais seguros. Suas chances de morrer em um acidente de avião comercial são impressionantes, apenas uma em aproximadamente 8 milhões. No entanto, quase uma em cada 3 pessoas tem medo de voar, levando muitos a se perguntarem qual é o local mais seguro em caso de incidente no ar. Uma análise de dados de 17 acidentes aéreos nos últimos 35 anos descobriu uma resposta interessante. Historicamente, os assentos na parte de trás do avião têm uma chance média de sobrevivência de 68%, em comparação com 62% na seção frontal e 61% no terço médio. Pode-se pensar que um dos lugares mais seguros seria um assento no corredor, pois proporciona assento mais rápido às saídas de emergência a bordo. No entanto, de acordo com os dados, os assentos do corredor no terço médio da aeronave são piores lugares para se estar em caso de acidente, com uma taxa de sobrevivência de 56%. Enquanto isso, os assentos do meio, especificamente na parte traseira do avião, são considerados os lugares mais seguros, com a chance de sobrevivência de 72% em um pouso forçado. As aeronaves são impressionantes, mas também são máquinas pesadas. É incrível pensar que um avião comercial de tamanho médio tem um peso máximo de decolagem de cerca de 80 toneladas, incluindo 40 toneladas de combustível, 20 toneladas de passageiros, tripulação e carga. Apesar do seu tamanho, os aviões ainda enfrentam problemas no ar, muitas vezes causados por outras coisas que voam pelo céu. É desnecessário dizer que as colisões entre aviões e pássaros geralmente não terminam bem para os pássaros, mas ainda podem causar danos ao atingir um avião em alta velocidade. A cada ano, ocorrem mais de 13 mil colisões entre aeronaves e pássaros nos Estados Unidos, algumas delas graves o suficiente para danificar motores de avião. E, como pode imaginar, paredes e cercas são muito eficazes para afastar os pássaros das pistas de pouso. Portanto, os aeroportos precisam ser criativos para evitar acidentes relacionados a aves. No entanto, não são apenas os pássaros com os quais os aeroportos precisam se preocupar. Tempestades de granizo são uma das condições meteorológicas mais perigosas para um avião e podem causar danos impressionantes. A ponta do nariz deste jato foi seriamente atingida por pedras de granizo do tamanho de bolas de golfe. Após atravessar uma tempestade de granizo, as janelas estavam tão danificadas que os pilotos tiveram que pousar o avião quase completamente às cegas. Milagrosamente, ninguém se machucou, exceto pela conta bancária das companhias aéreas, que tiveram que arcar com os custos dos reparos. Embora a chuva de granizo seja preocupante, alguns pilotos também se preocupam com a possibilidade de serem atingidos por um raio durante o voo, embora seja altamente improvável. Na verdade, estima-se que cada avião da frota comercial dos Estados Unidos seja atingido levemente por um raio pelo menos uma vez por ano. No entanto,
isso não é tão perigoso quanto se pensa. Antes de entrar em serviço, uma aeronave passa por simulações de raios, que testam sua condutividade. Isso garante que a eletricidade possa viajar sem interrupções pela estrutura externa da aeronave e voltar para o céu por uma extremidade com o nariz ou a ponta de uma asa, deixando os ocupantes completamente ilesos. Vamos falar sobre banheiros e quilômetros de altura. Aposto que você não sabia que existe uma maneira secreta de destrancar um banheiro de avião pelo lado de fora. Da próxima vez que uma criança ficar trancada no banheiro de avião, você pode facilmente destravá-lo do lado de fora usando apenas um dedo. Na maioria dos banheiros da cabine, as fechaduras externas estão escondidas atrás de uma placa metálica do banheiro, assim como esta, para o uso de comissários de bordo em caso de emergência. Para abri-lo, basta levantar a placa do lavatório e deslizar o botão para a posição destravada. Você já usou o banheiro de um avião e se perguntou onde exatamente está jogando seu lixo? Ao contrário do que diz o mito popular, os banheiros de avião não podem ser esvaziados no céu, embora acidentes possam ocorrer. Quando você aciona a descarga no banheiro de um avião, uma forte sucção puxa os resíduos para longe, usando apenas uma pequena quantidade de água para economizar peso e espaço na aeronave. O conteúdo é direcionado para um grande tanque de retenção, que está cheio de desinfetante. No final do voo, a mistura é sugada por um caminhão-tanque no aeroporto e depois descartada. No entanto, o bloco congelado de cocô azul que você vê aqui é composto por uma mistura de resíduos humanos e desinfetante líquido azul, e foi encontrado em solo após cair em um avião em 2017. Houve pelo menos 27 incidentes documentados de meteoros de gelo azul desse tipo nos Estados Unidos entre 1979 e 2003. Incluindo casos em que o cocô azul caiu em telhados abaixo das rotas de pouso do aeroporto. Embora não existia mecanismo que permita aos pilotos ou comissários de bordo brincar intencionalmente com o vazamento de cocô azul da fossa séptica do avião, às vezes ocorrem vazamentos acidentais. Portanto, se você encontrar um grande pedaço de gelo azul em seu quintal, acredite, não é um picolé azul. Todo mundo sabe que a comida servida em aviões não agrada a todo mundo. Mas você já parou para pensar por quê? Qual é o problema com a comida de avião? As refeições a bordo são normalmente preparadas em instalações industriais próximas ao aeroporto, feitas em solo e geralmente são preparadas entre 12 e 72 horas antes do voo planejado. Ao contrário do que se acredita, a maioria das refeições de avião não é congelada, mas sim refrigerada e transportada para a aeronave, onde os comissários de bordo as aquecem e servem a bordo. Algumas companhias aéreas de luxo até têm seus próprios chefes e cozinhas. Mesmo assim, a comida a bordo nunca se compara aos restaurantes 5 estrelas em terra. Então, o que realmente torna a comida de avião tão ruim? A resposta está na biologia humana básica. As cabines de avião possuem níveis de umidade tão baixos quanto 10%, o que é surpreendente, sendo ainda mais seco do que o deserto do Saara. Quando os níveis de umidade estão tão baixos, nossos pulmões ficam desidratados, afetando nossa capacidade de saborear e cheirar. Após um tempo na cabine de um avião, a capacidade de nossas línguas de perceber sabores doces diminui entre 15% e 20%, enquanto os sabores salgados são atenuados em até 20% a 30%. Na tentativa de compensar essa situação,
Algumas companhias aéreas aumentam drasticamente a quantidade de sal e açúcar em suas refeições. Isso significa que você está consumindo muito mais calorias naquela refeição a bordo do que imagina. Se as refeições sem graça a bordo estão te decepcionando, saiba que há algo que você pode fazer. Curiosamente, estudos descobriram que ruídos altos de fundo podem realmente diminuir nossa capacidade de saborear a comida. Portanto, usar fones de ouvido com cancelamento de ruído pode abafar o som do motor dos aviões, pode ajudar nossos sentidos a voltarem à normalidade, tornando a comida e a bebida mais saborosa durante o voo. Mas não são apenas os passageiros que enfrentam problemas com a comida no céu. Existem regras muito específicas sobre o que os pilotos podem e não podem comer durante o trabalho. E isso tem uma boa razão. Pilotos e copilotos são orientados a não comerem as mesmas refeições durante o trabalho como medida preventiva contra a intoxicação alimentar mútua. Se algo estiver seriamente errado com a refeição de um piloto, deixando-o doente, o outro piloto pode assumir o controle. No entanto, existe uma hierarquia em relação à alimentação dos pilotos. Em algumas companhias aéreas, o piloto recebe uma refeição do cardápio da primeira classe, enquanto o copiloto pode receber algo da classe executiva. O processo de embarque é uma das partes mais estressantes de uma viagem de avião. Todos nós já passamos por isso, atravessando os procedimentos de segurança do aeroporto. A maioria das companhias aéreas atribui assentos específicos aos passageiros. Embora algumas delas prefiram chamar os passageiros para o embarque em grupos, você não necessariamente precisa seguir essa regra. Na verdade, embarcar por último é a maneira mais fácil de minimizar o tempo gasto a bordo, assumindo que sua bagagem de mão não é excessivamente grande e difícil de acomodar nos compartimentos superiores. Não faz sentido ficar em pé, esperando em uma fila por um assento. O seu assento já está reservado. Ao embarcar por último, você também evitará a aglomeração na área do portão e na ponte de embarque, acelerando o processo de embarque de forma geral. Enquanto espera, por que não dar uma olhada no seu bilhete de embarque? O código alfanumérico de 6 dígitos, presente na maioria dos bilhetes, é chamado de registro de nome do passageiro, utilizado para identificar passageiros individuais no caso de haver mais de um passageiro com o mesmo nome. Esse código é registrado no banco de dados dos sistemas de reserva de voos, que contém itinerários para cada passageiro, podendo revelar informações como data de nascimento e detalhes de contato. Essa é uma das principais razões pelas quais você nunca deve jogar seu bilhete de embarque em uma lixeira pública. Além disso, esse código também está conectado a informações de cartão de crédito, detalhes do passaporte e endereço IP e se a reserva já foi feita online. Se você já teve um assento na janela durante um voo, provavelmente notou um pequeno buraco na parte inferior da janela. Apesar de seu tamanho diminuto, esse buraco é, na verdade, um dos recursos de segurança mais poderosos dos aviões. Mas por que ele é tão importante? À medida que a pressão do ar diminui conforme você voa mais alto, os aviões são projetados para manter a pressão do ar em um nível seguro e respirável dentro da cabine. Essa diferença significativa na pressão do ar coloca uma grande carga nas janelas, exigindo que elas sejam construídas de forma extremamente resistente. Enquanto uma janela comum de um único painel quebraria facilmente nessa altitude, as janelas dos aviões são compostas por 3 painéis de acrílico robustos. A janela exterior serve para manter os elementos externos fora
e manter a pressão da cabine. Caso algo aconteça com o primeiro painel, o segundo painel atua como um dispositivo de segurança adicional. Já o painel interno da cabine fornece uma última linha de defesa, protegendo-nos de tocar nos outros painéis para evitar danos. O pequeno buraco mencionado, conhecido como orifício de sangria, está localizado no painel intermediário e seu principal objetivo é equilibrar a pressão de ar entre os painéis intermediário e externo. Além disso, ele impede que os vidros fiquem embaçados. Afinal, grande parte da nossa diversão a bordo vem de olhar pela janela. Choros de bebês, assentos apertados e falta de espaço para as pernas. Voar na classe econômica pode realmente ser uma experiência desconfortável. Enquanto isso, a primeira classe, anunciada com assentos privativos, champanhe grátis e morangos cobertos de chocolate, não é surpreendente que seja o sonho de muitas pessoas. O serviço luxuoso oferecido na primeira classe pode parecer perfeito para obter o tão necessário descanso durante um voo longo, mas o preço exorbitante realmente vale a pena? Bem, em comparação com a classe executiva, geralmente considerada a segunda melhor opção, parece que não. Existem alguns recursos que você pensaria serem exclusivos para passageiros da primeira classe, mas que estão prontamente disponíveis em muitas seções da classe executiva. As cabines da primeira classe e da classe executiva de muitas companhias aéreas oferecem refeições de alta qualidade, com vários pratos, às vezes servidas em porcelana fina em copos, além de travesseiros e cobertores macios. Muitas cabines da classe executiva até fornecem pijamas gratuitos. Atualmente, muitas companhias aéreas estão investindo na maximização dos serviços da classe executiva, com o objetivo de eliminar completamente a primeira classe. E algumas estão até considerando a introdução de cabines privativas de classe executiva. Na realidade, as únicas diferenças perceptíveis entre os dois são que a primeira classe oferece assentos um pouco maiores, às vezes com sua própria suíte privativa, além de alguns itens extras no menu, como champanhe e uísque. No entanto, a grande diferença de preço não reflete a diferença mínima no serviço. Em média, uma passagem de classe executiva custará cerca de 2 vezes mais do que um assento econômico padrão, enquanto na primeira classe você estará pagando 6 vezes o valor de uma tarifa econômica. O que você acha? Voos de longa duração podem ser bastante desgastantes para os passageiros, mas já se perguntou como os comissários de bordo parecem sempre tão alertos e animados? Bem, da próxima vez que embarcar em um voo longo, preste atenção em uma porta misteriosa que se parece com esta. Embora possa parecer um simples armário de armazenamento antigo, essas portas realmente levam a uma sala completamente secreta, acessível através de uma escada estreita. Os comissários de bordo têm acesso ao que é conhecido como compartimento de descanso, reservado especialmente para que a tripulação possa tirar um merecido cochilo. Esses compartimentos de descanso podem ser encontrados em áreas específicas de aeronaves de longa duração. Um para os comissários de bordo na parte traseira e outro para os pilotos na parte frontal. Cada cama está equipada com um travesseiro, edredom e um cinto de segurança que deve ser utilizado. Conhecidos pelos funcionários da aeronave como descansos controlados, os comissários de bordo têm um tempo designado para descansar, dependendo do voo, e são acordados por seus colegas através de um interfone quando o intervalo termina.
Algumas companhias aéreas mais sofisticadas proporcionam aos membros da tripulação um gostinho da alta vida, oferecendo cabines privativas luxuosas, incluindo fronhas de seda. Por sua vez, os pilotos geralmente possuem seus próprios alojamentos privados na parte frontal do avião, que normalmente inclui 2 espaços compartimentos de dormir, assentos de classe executiva, armário e banheiro. Então, da próxima vez que você se perguntar onde aquele comissário que está servindo sua bebida foi, lembre-se de que eles podem estar bem acima da sua cabeça, flutuando no mundo dos sonhos. Brincadeiras à parte, tanto a tripulação de cabine quanto os pilotos, acima de tudo, merecem descansar. Qual desses segredos de voo mais surpreendeu você? E você, tem algum segredo para compartilhar? Deixe-me saber nos comentários abaixo. E obrigado por assistir ao vídeo até o final. Esse é o mais curioso. Lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal para sempre ficar por dentro das maiores curiosidades.